Capítulo 5. Atrás do véu. A presença de Deus nos separa de todos os outros na superfície da terra. A presença do Senhor sempre traz maior revelação de quem Ele é. E a cada encontro somos transformados para sempre. Examinando a Bíblia, descobrimos que aqueles que caminharam em uma maior compreensão dos caminhos de Deus foram aqueles que buscaram e experimentaram sua presença. O fator de separação. No último capítulo, vimos Moisés receber uma oferta de Deus que ele recusou. O Senhor disponibilizou suas promessas, mas sem sua presença. Moisés respondeu rapidamente: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Êxodo 33:15. Moisés estabeleceu o precedente de que a proximidade com Deus superava as promessas fora de sua presença. Ouça agora o raciocínio de Moisés para rejeitar a escolta angelical. Se tua presença não for conosco, não nos traga daqui. Pois como então se saberá que eu e o teu povo encontramos graça aos teus olhos, se tu não fores conosco? Portanto, seremos separados, seu povo e eu, de todas as pessoas que estão sobre a superfície da terra. Êxodo 33:15 e 16. Uma verdade poderosa é revelada em sua resposta. É a presença de Deus que nos separa de todos os outros na superfície da terra. Não é que confessemos o cristianismo, frequentar igrejas que creem na Bíblia, ou são boas pessoas que uma vez oraram a oração do pecador com um amigo, ou em resposta a uma chamada de altar. É a sua presença que nos distingue e nos torna santos, separados para Ele. Sua presença é o que torna isso evidente para aqueles que vivem na terra. Por que então tantos se resignaram a um relacionamento intelectual com Deus? Por que nos conformamos com o cristianismo sem a presença de Cristo? Como aprendemos a ficar contentes sem intimidade? Por que ensinamos o cristianismo de uma forma que não cria paixão nas pessoas, para que se aproximem e permaneçam em sua presença? Em resposta, A. W. Tozer escreve: Deus deseja que avancemos em sua presença, e vivamos toda a nossa vida ali. Isso deve ser conhecido por nós na experiência consciente. É mais do que uma doutrina a ser mantida, é uma vida a ser desfrutada a cada momento de cada dia. A busca de Deus, página 34. Muitos se conformaram com o conhecimento intelectual de pertencimento, sem nunca buscar a realidade da interação com Ele no momento. O conceito de salvação está tão profundamente enraizado que poucos vão além. Eles fizeram suas orações e um dia morrerão e irão estar com Ele. No entanto, a realidade de Cristo é perdida, e a poderosa revelação do desejo de Deus de caminhar conosco está perdida. Não é uma experiência única ou distante, mas seu desejo muito real de comunhão permanente. Vamos viajar pelas Escrituras juntos para investigar. Quem experimentou sua presença? Vemos sua presença manifesta em toda a Bíblia. No jardim, Adão e Eva andaram com Deus até que a desobediência os levou a se esconder da presença do Senhor Deus. Gênesis 3:8. Nesse ponto, o homem se separou da presença de Deus. Seu filho Caim se distanciou ainda mais da presença de Deus como resultado de um coração endurecido. Mesmo assim, Deus não desistiu e ainda desejava ter intimidade com o homem a quem amava. Por fim, homens como Enoque e Noé responderam e, por sua vez, tocaram o coração de Deus com sua busca implacável. Como resultado, eles se aproximaram dele mais do que qualquer outra pessoa em seu milênio, desde que Adão deixou o jardim do Éden. Abraão frequentemente experimentou sua presença manifesta durante o curso de sua vida. Um desses encontros aconteceu quando Deus veio discutir o futuro de Sodoma e Gomorra. Após o julgamento das cidades, lemos: na manhã seguinte, Abraão levantou-se cedo e correu para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Gênesis 19:27. Esta foi apenas uma das inúmeras vezes em que Abraão desfrutou da comunhão com Deus em sua presença. De fato, em sua velhice, Abraão se dirigiu ao seu servo com: pois o Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará seu anjo com você e fará com que sua missão seja bem-sucedida. Gênesis 24:40. Lemos Samuel, cresceu, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras caiu em terra. 1 Samuel 3:19. Como é possível que nenhuma das palavras desse homem falhe? A resposta encontra-se no seguinte versículo: e o Senhor deu a Ana 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, Samuel cresceu na presença do Senhor. 1 Samuel 2:21. Novamente vemos que é na presença do Senhor que ele é revelado. Quando conhecermos, falaremos o que ele fala e nossas palavras não falharão. Davi, que amou e experimentou a presença de Deus tanto quanto qualquer um no Antigo Testamento, com a possível exceção de Moisés, clamou que a dinastia de seu servo Davi seja estabelecida em sua presença. 2 Samuel 7:26. Como Moisés, ele não queria ter sucesso às custas da presença de Deus.
Na verdade, mais tarde, quando ele cometeu seu pecado grave de adultério e assassinato, seu grito de arrependimento apaixonado foi: "Não me expulses da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo." Salmo 51:11. Ele sabia que a vida seria realmente vazia e sem sentido fora da presença de Deus. Ele escreveu as palavras: "Você me mostrará o caminho da vida, concedendo-me a alegria da sua presença e os prazeres de viver com você para sempre." Salmo 16:11. A psicologia nos diz que os relacionamentos que tivemos nos últimos 5 anos moldarão nossa personalidade. Não posso deixar de concordar com isso, como as escrituras nos dizem: não se deixe enganar. A má companhia corrompe os bons hábitos. 1 Coríntios 15:33. E novamente: quem anda com o sábio será sábio. Provérbios 13:20. E quanto a Davi, ele estava sozinho no deserto quando todos os que estavam em perigo, todos os que estavam em dívida e todos os que estavam descontentes se reuniram a ele. Então ele se tornou o capitão deles. E havia cerca de 400 homens com ele. 1 Samuel 22:2. Uau! Que multidão para passar mais de 10 anos! Os descontentes, angustiados e endividados. Eles estão com raiva, tensos e mais do que provavelmente rudes e insensíveis. Eles moldam a personalidade de Davi? Não. Por quê? Porque Davi passou tanto tempo na presença de Deus que manteve uma postura principesca e, consequentemente, os transformou em grandes líderes de renome por muitas gerações. Uma das minhas passagens favoritas é a resposta de Davi ao grande convite de Deus. Ele escreveu: "Meu coração já ouviu você dizer: venha e converse comigo. E meu coração responde: Senhor, estou chegando." Salmos 27:8. Esta era sua vida. Ele passou tanto tempo com o Senhor que não apenas influenciou 400 homens rabugentos, mas impactou uma nação inteira. Ele era um influenciador, porque passava tempo com a fonte de toda a sabedoria, conhecimento e compreensão. No entanto, Davi não fez isso para obter a sabedoria de Deus. Ele pressionou porque ansiava por seu coração. Ele o amava mais do que qualquer pessoa ou qualquer outra coisa, e a razão é que ele havia passado tanto tempo com ele. Se ao menos o filho de Davi, Salomão, tivesse herdado esse desejo ardente. Ele viu o Deus de Israel 2 vezes e ordenou maior sabedoria do que todos aqueles antes ou depois dele. Mas ele falhou em perceber a importância de permanecer em sua presença. No final de sua vida, quando seus anos se passaram, ele escreve o triste livro de Eclesiastes. Embora ele possuísse sabedoria, riquezas incalculáveis, as mulheres mais bonitas da terra, bem como fama e influência em toda parte, tudo o que ele pode fazer é gritar futilidade e vaidade. Se ele tivesse o coração de seu pai Davi, a história de Israel teria sido muito diferente. Na verdade, grande parte da história da Bíblia seria diferente se várias pessoas soubessem a importância de buscar a presença de Deus. Tragicamente, muitos experimentaram um certo grau de sua presença, mas de alguma forma não perceberam o que provaram. Eles permaneceram ignorantes do fato de que na presença de Deus é uma satisfação duradoura, e longevidade só é encontrada na busca contínua por ele. Um desses homens era um descendente distante de Davi chamado Rei Uzias. Ele buscou a Deus em seus primeiros anos, como resultado teve grande sucesso, apenas para esquecer mais tarde de onde seu sucesso tinha vindo. Em seu orgulho, ele não perseguiu mais o Senhor, e como resultado, morreu isolado como leproso. Ver 2 Crônicas 26. A maior tragédia. Poderíamos continuar por todo o Antigo Testamento, mas uma das maiores tragédias é vista anos antes de Davi, quando seus ancestrais, os descendentes de Abraão, saíram do Egito. Em um capítulo anterior, aprendemos que o desejo de Deus era libertá-los a fim de trazê-los para si mesmo. Ele queria se aproximar para que pudesse manifestar sua presença, mas ao fazê-lo, lemos com tristeza: o povo estava de longe. Mas Moisés se aproximou da escuridão onde Deus estava. Êxodo 20:21. Que trágico! Deus se revela e eles recuam. Somente Moisés teve a paixão de pressionar e se aproximar. Por causa da resposta deles, Deus teve que formar um sacerdócio que estaria diante dele para o bem do povo. Um tabernáculo seria erguido para que a presença velada de Deus habitasse entre eles. Depois de construí-lo cuidadosamente de acordo com as especificações de Deus, ele foi finalmente erguido e lemos: então a nuvem cobriu o tabernáculo, e a gloriosa presença do Senhor o encheu. Moisés não podia mais entrar no tabernáculo, porque a nuvem havia pousado sobre ele, e o tabernáculo estava cheio da incrível glória do Senhor. Êxodo 40, 34 e 35. Vários graus da presença de Deus. Nesta conjuntura, devo dar um passo para o lado e discutir os vários graus da presença de Deus.
Observe as palavras, presença gloriosa nos versos acima. Quando o tabernáculo foi erguido pela primeira vez, sua presença era tão gloriosa que Moisés, o homem que falou com Deus frente a frente como um amigo, não pôde entrar. Você pode imaginar a intensidade de sua grandiosidade, uma presença maravilhosa e terrível naquele momento? Anos mais tarde, sob a liderança de Eli, um juiz, sacerdote e descendente distante de Arão, a presença do Senhor era quase insignificante no tabernáculo. Na verdade, eles não só puderam entrar, como cometeram um pecado flagrante perto do mesmo lugar onde Moisés não pôde entrar. Lemos: a palavra do Senhor era rara naqueles dias, não houve revelação generalizada. 1 Samuel 3:1. Porque a palavra do Senhor foi rara. Novamente, a revelação de Deus, incluindo sua palavra, é encontrada em sua presença. Onde não há presença, não há revelação. Onde há apenas uma pequena medida de sua presença, há raridade de revelação. E onde há uma presença forte, há grande revelação. Neste capítulo, somos informados que a lâmpada de Deus, ou seja, sua presença, havia escurecido, e estava prestes a se apagar sem presença. Isso aconteceu no final do governo de Eli, quando a arca foi capturada pelos filisteus. No último dia de sua vida, o nome Icabode foi anunciado, que significa, a glória se foi. Ao contrário dos dias de Eli, quando a presença de Deus era rara e quase indetectável devido ao pecado, há cenários onde, embora sua presença não seja gloriosa, como quando o tabernáculo foi erguido, sua presença permanece muito real e a revelação é rica. Nestes tempos, Deus se aproximará de uma maneira mais sutil, escolhendo não manifestar sua glória. Vemos isso com Jacob. Ele lutou com Deus e o viu frente a frente, mas obviamente não em sua glória. No entanto, Jacó foi transformado e cresceu na revelação de Deus como resultado desse encontro. Gênesis 32, 24-30. Josué viu o Senhor, e nem mesmo reconheceu que era o comandante dos exércitos do céu com quem ele falou. Ainda assim, por outro lado, Moisés clamou para ver o rosto do Senhor, e foi respondido: você não pode ver meu rosto, porque ninguém me verá e viverá. Êxodo 33, 20. Vemos o desejo de Moisés de ver Deus em toda a sua glória, mas não pudemos. Mas Josué e outros viram o rosto do Senhor e ainda viveram. Por quê? Eles não viram o Senhor na plenitude da sua glória, à luz de seu rosto. Primeiro, vamos discutir brevemente a glória do Senhor. Alguns pensam nisso como uma névoa, nuvem ou alguma manifestação semelhante. Isso dá origem a declarações como: ó, a glória de Deus caiu no culto outra noite. Mas isso limita e obscurece seu conselho com palavras sem conhecimento. Ver Jó 38:2. Primeiro, a glória de Deus não é uma nuvem. Você pode perguntar: então, por que uma nuvem é mencionada quase todas as vezes que a glória de Deus é manifestada nas Escrituras? O motivo: Deus se esconde na nuvem. Ele é magnífico demais para ser contemplado, então a nuvem protege seu semblante, ou toda a carne ao seu redor seria consumida e morreria instantaneamente. Lembre-se, Deus disse a Moisés que nenhum homem poderia ver seu rosto e viver. Isso então levanta a questão: como Isaías, Ezequiel e o apóstolo João puderam ver a glória do Senhor e sobreviver para escrever sobre ela? A resposta é simples: eles estavam no espírito e fora do corpo. A carne mortal não pode permanecer na presença do Santo Senhor em toda a sua glória. Ele é o fogo consumidor em quem não há trevas. Hebreus 12, 29 e 1 João 1, 5. Paulo escreve sobre Jesus: bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade, habitando em luz inacessível, a quem nenhum homem viu ou pode ver. 1 Timóteo 6, 15 e 16. Jesus habita em luz inacessível, a quem nenhum homem tem ou pode ver. Na verdade, o salmista declara que o Senhor usa a luz como uma vestimenta. Ver Salmos 104:2. Paulo poderia facilmente escrever isso, porque ele experimentou uma medida dessa luz inacessível de sua gloriosa presença na estrada para Damasco. Ele o relatou ao rei Agripa desta forma: ao meio-dia, ó rei, ao longo da estrada eu vi uma luz do céu, mais brilhante que o sol, brilhando ao meu redor. Atos 26:13. Paulo não viu o rosto de Jesus, ele só viu a luz emanando daquele que oprimiu e obscureceu o sol brilhante do Oriente Médio. Ele estava na presença de sua glória. Não era sol da manhã ou do fim da tarde, mas sim sol do meio-dia. Eu morei no estado do Sol, Flórida, por 12 anos, e nunca tive que usar meus óculos de sol. No entanto, há vários anos, viajei com Lisa para o Oriente Médio. Lá eu tive que usar óculos escuros. O sol era muito mais brilhante no clima seco do deserto.
e sua proximidade com o Equador aumentava seu brilho muitas vezes. O sol estava tolerável no início da manhã e no final da tarde, mas das 11 às 2 horas estava muito brilhante. Mesmo assim, Paulo disse que a luz de Jesus era mais brilhante do que o próprio sol do meio-dia no Oriente Médio. Pare um momento e lembre-se da última vez que tentou olhar diretamente para o sol do meio-dia. É difícil, a menos que esteja velado ou sob a cobertura de uma nuvem. A glória do Senhor excedeu esse brilho em muitas vezes. Isso explica porque tanto Joel quanto Isaías disseram que nos últimos dias, quando a glória do Senhor for revelada, o sol se transformará em trevas. Eis que vem o dia do Senhor. As estrelas do céu e suas constelações não darão sua luz. O sol escurecerá ao se pôr, e a lua não fará brilhar a sua luz. Isaías 13, 9 e 10. Permita-me explicar melhor. Em um céu noturno claro, o que vemos? Estrelas. Eles estão por toda parte no céu noturno. Mas quando o sol nasce pela manhã, o que acontece? Onde eles vão? As estrelas fogem até o pôr do sol, e então voltam correndo para seus lugares, escondendo-se sob o horizonte? A resposta é obviamente não. O que acontece depois? A glória das estrelas é de um nível, mas a glória do sol é muito maior que, quando o sol aparece, eles são escurecidos em contraste. Eles ainda estão lá, mas não podem ser vistos. Da mesma forma, quando Jesus retornar, sua glória será muito maior do que o sol, ele irá escurecê-la. Não será visto, embora ainda esteja presente. Uau! Você entende por que Paulo escreve: a quem nenhum homem viu ou pode ver. A glória do Senhor supera todas as outras luzes. Ele é a luz perfeita e que tudo consome. É por isso que, com a sua segunda vinda, os homens desta terra entrarão nas cavernas das rochas e nas cavernas da terra, pelo terror do Senhor e pela glória da sua majestade. Isaías 2,19. João descreve isso. E os reis da terra, os grandes homens, os ricos, os comandantes, os homens poderosos, cada escravo e cada homem livre, esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas, e disseram às montanhas e rochas: cai sobre nós e esconde-nos da presença daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Apocalipse 6, 15 e 16. O que é a glória de Deus? Vamos responder à pergunta: o que é a glória do Senhor? Para responder, voltaremos ao encontro de Moisés com Deus. Moisés não apenas solicitou a presença de Deus, mas passou a pedir para ver sua glória. E ele, Moisés disse: por favor, mostre-me a tua glória. Êxodo 33, 18. A palavra hebraica para glória é kabod. É definido pelo dicionário bíblico Strong como o peso de algo, mas apenas figurativamente no bom sentido. Sua definição também fala de esplendor, abundância e honra. Moisés estava pedindo a Deus que se mostrasse em todo o seu esplendor. Olhe atentamente para a resposta de Deus. Farei com que toda a minha bondade passe diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti. Êxodo 33, 19. Moisés pediu toda a sua glória e Deus responde de volta com toda a minha bondade. A palavra hebraica para bondade é tu. Significa bom no sentido mais amplo. Em outras palavras, nada retido. Deus então diz: proclamarei o nome do Senhor diante de vocês. Antes que um rei terreno entre na sala do trono, seu nome é anunciado pelo arauto. A proclamação é acompanhada por toques de trombeta, quando ele entra na sala do trono em seu esplendor. A grandeza do rei é revelada, e em sua corte não há dúvida de quem é o rei. Sua presença majestosa enche o povo de admiração. Mas e se esse mesmo monarca andasse pelas ruas de sua cidade vestido com roupas comuns, sem nenhum acompanhante? A verdade é que o que era óbvio no cenário do tribunal estaria perdido do lado de fora, pois muitos que passam por ele não perceberiam sua verdadeira identidade. Sua presença não seria tão impressionante e perceptível como na glória de sua sala do trono. Em essência, isso é exatamente o que Deus fez por Moisés, ao dizer: eu proclamarei meu próprio nome e passarei por você em todo o meu esplendor. No Novo Testamento, é-nos dito que a glória do Senhor é revelada no rosto de Jesus Cristo, 2 Coríntios 4, 6. Muitos que estiveram na presença do Senhor testificaram que tiveram uma visão de Jesus e olharam para seu rosto. Isso é muito possível, mas vou lhe dizer uma coisa: eles não viram sua glória total. Outros podem questionar que os discípulos olharam para o rosto de Jesus depois que ele ressuscitou dos mortos. Isso também está correto, mas não foi uma demonstração aberta de sua glória. Como mencionei, houve aqueles que viram e experimentaram a presença do Senhor no Antigo Testamento, mas não na revelação de sua glória. O Senhor apareceu a Abraão nas árvores de terebinto de Manre, mas não em sua glória. Gênesis 18, 1 e 2.
Jacó lutou com Deus e Josué. Josué 5:13-15, nem mesmo o reconheceu, e havia outros. Quando Josué olhou para seu rosto antes da invasão de Jericó, o Senhor apareceu como um homem de guerra. Não percebendo quem ele era, Josué perguntou: "Você é para nós ou para os nossos adversários?" O Senhor então se revelou como comandante do exército do Senhor e ordenou a Josué que tirasse as sandálias, pois o solo era sagrado. Jacó lutou com o Senhor a noite toda e em direção à luz do dia finalmente clamou: "Por favor, diga-me o seu nome." Gênesis 32:29. Volte ao nosso exemplo do rei em roupas comuns andando pelas ruas de seu reino, passando despercebido por muitos. Isso retrata o que aconteceu com Josué e Jacó, mas eles ainda receberam grande revelação dele. O mesmo é verdade após a ressurreição. A primeira pessoa com quem Jesus falou foi Maria Madalena, e ela pensou que ele era o jardineiro. João 20:15-16. Os discípulos tomaram um café da manhã de peixe com Jesus na praia. João 21:9-10. E a princípio não o reconheceram ou o som de sua voz. Não foi até que ele fez algo familiar que eles o reconheceram. Novamente após sua ressurreição, ele caminhou com 2 discípulos, que haviam sido informados antes de sua morte o que aconteceria, mas eles não o perceberam porque seus olhos estavam fechados. Lucas 24:16. E eles também não reconheceram sua rosto, forma ou voz. Todos eles contemplaram seu rosto e experimentaram sua presença, mas não em uma exibição aberta de sua glória, mas todos receberam revelação de sua presença. Em contraste, o apóstolo João o viu no espírito enquanto estava na ilha de Patmos, mas teve um encontro totalmente diferente do desjejum à beira-mar, pois ali João o viu em sua glória. Ele descreveu Jesus. Seu semblante era como o sol brilhando em sua força, e quando o vi, caí a seus pés como morto. Apocalipse 1:16-17. A gloriosa presença do Senhor era tão forte que João caiu como se estivesse morto. A glória do Senhor é tudo que faz de Deus Deus. Todas as suas características, autoridade, poder, sabedoria, literalmente o imensurável peso e magnitude dele, sem nada escondido ou retido. Esta presença gloriosa pode ser experimentada, quer a forma de Deus seja parcialmente vista como com Moisés quando apenas seus pés e costas são vistos, ou como foi o caso com Saulo na estrada para Damasco, nenhuma forma, apenas luz inacessível e uma voz. Sua habitação. Vamos voltar aos descendentes de Abraão. Quando Deus manifestou pela primeira vez a sua presença no Monte Sinai, eles recuaram e clamaram: "Certamente o Senhor nosso Deus nos mostrou a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Agora, portanto, por que devemos morrer? Pois este grande fogo nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor nosso Deus, morreremos." Deuteronômio 5:24-25. Eles não podiam suportar sua gloriosa presença, porque suas consciências estavam manchadas com seus caminhos egoístas. Então o tabernáculo é erguido, e Deus habitou na seção interna chamada de Lugar Santíssimo. Era aqui que o sumo sacerdote entraria uma vez por ano. Nessa ocasião, o sacerdote entrou primeiro pelo átrio externo, onde um sacrifício de sangue era oferecido no altar de bronze para fazer as pazes com Deus por seus pecados e os do povo. Depois disso, o sacerdote se lavava na pia ao lado do altar. Então ele entrou no santo lugar através de um véu. Neste local não entrava luz natural. A única luz vinha do castiçal de ouro, que representava Jesus, nossa luz, João 9:5. Também neste lugar estavam os pães da proposição que falavam de Jesus como nosso pão da vida, João 6:48. O terceiro artigo naquele local era o altar de incenso, que representava uma vida de oração e adoração contínuas. Mesmo lá, ele ainda não havia entrado no lugar onde morava a presença de Deus. Restava ainda outro véu separando o lugar santo do lugar santíssimo, ou do santo dos santos. Neste lugar acima do propiciatório, habitava a verdadeira presença manifesta de Deus. Este é o véu que se rasgou quando Jesus entregou seu Espírito. O véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, Mateus 27:51. Observe que foi rasgado de cima para baixo, não de baixo para cima. Deus, não o homem, rasgue este véu porque ele estava se mudando. Ele estava preparando um novo local de residência, a habitação que sempre desejou, o coração de seus filhos regenerados. Quando isso aconteceu? 53 dias depois, no dia de Pentecostes, Deus habitou seu tão esperado tabernáculo. Nós lemos: "E de repente veio um som do céu, como de um vento forte e impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam sentados. Então apareceram-lhes línguas divididas, como de fogo, e uma sentou-se sobre cada um deles.
e todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 2, 2-4. Assim como a presença de Deus não entrou até que Moisés terminasse a obra do tabernáculo, quando Jesus disse, está consumado, inclinou a cabeça e entregou o Espírito, ver João 19:30. Novamente, o Senhor mudou-se para a nova morada preparada pelo sangue do Cordeiro Eterno. Portanto, irmãos, tendo ousadia de entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um caminho novo e vivo que Ele nos consagrou, vamos nos aproximar com um coração verdadeiro em plena certeza de fé, tendo nossos corações purificados de uma má consciência e nossos corpos lavados com água pura. Guardemos com firmeza a confissão de nossa esperança, sem vacilar, pois aquele que prometeu é fiel. Hebreus 10, 19-23. Temos ousadia para nos aproximar daquele que habita no lugar santíssimo. Este lugar não é uma tenda ou um templo, agora são nossos corpos. Sim, Deus moveu-se no coração dos seres humanos que foram consagrados pelo sacrifício de Jesus. Frequentemente, quando o invocamos, nos imaginamos entrando em uma sala do trono distante, a milhões de quilômetros de distância. Não, sua morada são nossos corações. Ainda não aprendemos a nos voltar para dentro, ainda estamos procurando sem. As Escrituras do Novo Testamento nos dizem claramente, você não precisa ir para o céu, para encontrar Cristo e trazê-lo para ajudá-lo, Romanos 10, 6. Sim, Deus tem uma sala do trono físico localizada no terceiro céu. Mesmo assim, Ele ansiava tanto por estar perto de seu povo que no Antigo Testamento, Ele estabeleceu uma morada em uma tenda na terra, onde residia sua própria presença manifesta. Agora Ele estabeleceu outra morada para si mesmo nos corações daqueles que deram suas vidas a Jesus e pediram para serem cheios do seu Espírito. Ele criou um lugar para si mesmo que está mais próximo do objeto de seu amor e afeição. Quando nos aproximamos daquele que está em nossos corações, entramos na sala do trono, a milhões de quilômetros de distância também. Como é isso? Não há distância no Espírito de Deus. Estar em sua presença é estar na sala do trono com Jesus e o Pai, porque Ele é o Espírito de Cristo e de Deus. Veja Romanos 8, 9. Observe que o escritor diz, retenhamos firmemente a confissão de nossa esperança, sem vacilar, pois aquele que prometeu é fiel. O escritor também diz, temos essa esperança como uma âncora da alma, segura e constante, e que entra na presença por trás do véu. Hebreus 6:19. O rasgo do velho véu abriu caminho para que cada adorador neste mundo entrasse na presença de Deus de uma maneira nova e viva. O véu agora se torna nossa carne. Se pudermos ir além do ato externo de nossa carne crucificando-a ou negando-a, veja Gálatas 5:24, entraremos no novo lugar santíssimo, do coração, onde a comunhão contínua está disponível. Sua presença se torna uma realidade constante. Ele garantiu que se nos aproximarmos com corações verdadeiros, Ele manifestará sua presença. Ele nunca disse que era por tempo limitado ou definido. Assim como no tabernáculo, sua presença era uma constante quando eles eram fiéis a Ele. Da mesma forma, sua presença é constante em seu tabernáculo em nossos corações. Ouça as palavras de Tiago novamente. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Que esperança, que pura segurança, Deus promete e jura por si mesmo, pois é impossível que Deus minta, para que possamos ter este forte consolo, para que possamos correr para o refúgio, e nos agarrarmos à esperança que nos foi proposta. Hebreus 6:18. O que é essa esperança? Se nos aproximarmos, Ele vai se aproximar de nós. Ele garantiu isso. Então, por que muitos mais não desfrutam de sua presença manifesta? Como a W. Tozer exclamou, com o véu removido pelo rasgar da carne de Jesus, sem nada do lado de Deus para nos impedir de entrar, por que ficamos fora? Por que consentimos em permanecer todos os nossos dias fora do Santo dos Santos e nunca entrar para olhar para Deus? Ouvimos o noivo dizer, deixa-me ver o teu rosto, deixa-me ouvir a tua voz, porque doce é a tua voz, e o teu rosto é formoso. Cantares 2:14. Sentimos que o chamado é para nós, mas ainda assim deixamos de nos aproximar, e os anos passam e envelhecemos e cansamos nos pátios externos do tabernáculo. O que nos atrapalha? A busca de Deus, página 41. A questão ainda é, o que nos atrapalha? Por que estamos lutando com nossas próprias forças, errando o alvo devido à nossa cegueira? Por que tantos estão insatisfeitos e entediados, quando temos uma esperança tão maravilhosa apoiada por sua promessa que não pode ser quebrada? À medida que continuamos, vamos descobrir o que impede este maravilhoso relacionamento de comunhão que Deus disponibiliza a todos os crentes. Questões para estudo. Primeiro, no início deste capítulo, são feitas as seguintes perguntas. Por quê? Será que tantos se resignaram a um relacionamento intelectual com Deus?
Por que nos conformamos com o cristianismo sem a presença de Cristo? Como aprendemos a ficar contentes sem intimidade? Como você responderia a essas perguntas? Segundo, o autor menciona que a psicologia nos diz que os relacionamentos que tivemos nos últimos 5 anos moldarão nossa personalidade. Ele também afirma que isso é afirmado nas Escrituras. A companhia má corrompe os bons hábitos, 1 Coríntios 15:33, e quem anda com sábios será sábio, Provérbios 13:20. Você já teve períodos em sua vida que exemplificaram um ou ambos os extremos? Quais foram os resultados? Deus te abençoe e até o próximo capítulo.